Estamos passando, neste momento, pelo 7º processo de impeachment e, em respeito à população de Caxias do Sul, iremos nos manifestar. Em primeiro lugar, não há crime e nem poderia existir. O crime deste governo é não ter se corrompido, é não participar de conluios. O processo de impeachment está sendo totalmente político, voltado aos interesses de alguns vereadores, de algumas entidades e seus partidos que orbitavam na aliança derrotada nas eleições de 2016 pela população caxiense. Portanto, os interesses da população por estes estão totalmente esquecidos e ignorados. Importante dizer que aos que pensam que estão tentando caçar o prefeito Daniel Guerra, estão, na verdade, tentando caçar o mandato legitimamente outorgado pelo povo, porque a tentativa de retorno desses ao comando de Caxias é o retorno da troca de favores, da desprofissionalização, do desrespeito à democracia, da mentira. Por que alguns vereadores querem me caçar? Porque eu e toda a minha equipe de secretários enfrentamos diversos grupos que eram acostumados com favorecimentos, com conluios, tais como alguns vereadores, alguns meios de comunicação, alguns empresários que tinham acesso VIP no gabinete e na administração. Fizemos isto com o motivo de estabelecer o bem comum, do olhar às necessidades da população. Esse enfrentamento gerou desassossego. Muitos perderam muito dinheiro que era sugado dos cofres públicos e são exatamente esses que resolveram se dedicar a tentar manchar a imagem dessa administração. Passaram 3 anos investindo tempo e dinheiro em tentar desconstruir esta gestão e distorcer todas as notícias boas de conquista deste governo e de nossa população. Este governo encontrou desafetos quando se dispôs a quebrar o monopólio da Visat, a falta de controles, fazer a lava-jato das planilhas que está em trâmite no judiciário e estabelecer o preço justo das passagens. Quando sempre tivemos lado, e o nosso lado sempre foi o da população trabalhadora que utiliza o transporte coletivo, e não os seus donos. Cortamos o privilégio e as mamatas da UAB de receber recursos públicos sem a devida prestação de contas. Tivemos a coragem de reformar e reequipar todo o postão e a ousadia em abrir lá uma nova UPA Central 24 horas, nível 3, 100% SUS, o que possibilitará inclusive recebermos recursos federais e estaduais após a sua habilitação e qualificação. Tivemos a coragem, desde o primeiro dia, de cortar a quantidade em 50% dos cargos de confiança, os CCs, e reduzimos desde o primeiro dia o valor em 50% nos salários dos CCs, e com estes recursos estão sustentando a abertura e o pleno funcionamento da unidade de pronto atendimento Zona Norte, que há 3 anos estava fechada na administração anterior. Lembrando, inclusive, que o atual presidente da Câmara, vereador Cassina, que se pretende a usurpar o mandato da população, disse que a Câmara não aprovou este projeto que protocolamos de extinção permanente dos cargos, porque outros prefeitos podem precisar desses CCs para governar. O que, se ocorrer, acarretará o fechamento da UPA Zona Norte. Diminuímos drasticamente as despesas públicas, como exemplo, o repasse de valores à imprensa, que servia apenas para falar bem dos antigos governos. Parte da imprensa perdeu sua imparcialidade e hoje distorcem todas as notícias totalmente contra a administração, notícias tendenciosas, meias-verdades e, como já mostramos no site da Prefeitura, mentirosas. Muitas notícias importantes para a população que esta gestão fez não foram divulgadas. As informações que chegam à população não condizem com a verdade na sua maioria, a exemplo da recente notícia vinculada sobre contratação de CCs, quando temos um valor de milhões e milhões
de economia aos cofres públicos, exigimos o cumprimento de carga horária e batimento do ponto dos médicos concursados e dos procuradores de Caxias do Sul, saldamos diversas dívidas que a gestão anterior deixou de herança, o que nos deixou quando assumimos numa situação financeira caótica e insustentável. Mesmo assim, não parcelamos os salários dos servidores públicos municipais e, bem como não atrasamos nenhum fornecedor e continuamos honrando o compromisso de pagar em dia, bem como os reajustes da trimestralidade. Diminuímos drasticamente a fila de espera para vagas na educação infantil de Caxias do Sul nesses 3 anos, reduzindo de 7.500 vagas que faltavam para menos de 2.000 vagas deficitárias, já agora em 2019, um ano antes do término democrático do nosso mandato. Na saúde, fizemos os inéditos mutirões de consultas especializadas, diminuindo drasticamente a fila de espera de diversas especialidades e em algumas já zeramos a fila. Na área do desenvolvimento econômico, além de abrirmos diversas empresas locais, desburocratizando os processos de abertura de novos negócios com a implantação da Sala do Investidor, trouxemos para Caxias do Sul a Avan, tornamos realidade a construção do novo aeroporto da Serra Gaúcha em Vila Oliva, garantindo junto ao governo federal o aporte de quase 200 milhões de investimento e estamos em negociações avançadas para atrairmos para Caxias do Sul mais um mega investimento da rede de lojas Magazine Luiza, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. Investimos pesado em infraestrutura e ampliação da rede de água tratada, aumentamos o lucro do SAMAI, moralizamos e acabamos com a farra do dinheiro público e com a utilização de prédios públicos por terceiros, explorando esses locais ilegalmente, sem ao menos pagar 1 centavo de aluguel ou impostos ao município, tais como cito de exemplo as associações de bairro, a UAB, maçonaria, bancas de revista, posto de combustível, pista de motocross, casa da RBS no Parque da Festa da Uva, enquanto o município pagava aluguéis altíssimos em prédios privados. Estamos diante de um grande escândalo entre vários partidos para lotear e ocupar o comando do município, estruturas públicas necessárias para que os canalhas de plantão possam ocupar cargos e turbinar o salário de seus cabos eleitorais em ano de eleição. Alguns vereadores, no desespero de tentativa de possível reeleição, querem não somente tentar me caçar como prefeito, mas tentar também tirar meus direitos políticos para que eu saia do jogo, porque não conseguiram ainda engolir que a população não quer mais as práticas antigas de governo e dos políticos. Como ficaria Caxias do Sul com a eventual saída desta administração? Me perguntou um cidadão. Certamente, o primeiro discurso em matéria jornalística que lançarão para a população é de que Guerra deixou o município no caos. Assim, já tão previsível os discursos desses grupos, alerta os problemas que Caxias enfrentaria com este ato criminoso que manchará a Câmara de Vereadores e a cidade de Caxias do Sul. Haverá certamente o parcelamento de salários de servidores públicos, porque se não houver uma gestão austera como esta, com pessoas profissionais e técnicas em priorizar o que é interesse real da população, isto certamente acontecerá. Haveria certamente o retorno total dos cargos de comissão e a tal verba como forma de pagamento aos favores da dedicação de muitos em tentar manchar sistemicamente a imagem do atual governo. Haveria a descontinuidade dos projetos importantes à população que estão em andamento, como exemplo, a administração de valores do processo Manha Bosco, sem que com isso o município quebre e se instale o caos total. A administração do novo aeroporto da Serra Gaúcha, em Vila Oliva, até sua efetiva conclusão. As 2 novas UPAs certamente teriam o risco de fechar, a exemplo do que fizeram na administração anterior, por 3 anos com a UPA Zona Norte. O risco deles instituírem novamente fundos ilegais para tirar o dinheiro da população,
como, por exemplo, o inconstitucional Fundo de Recursos Hídricos, cobrando valores indevidos da população, o qual nossa administração teve a coragem de devolver mais de 12 milhões à população caxiense através do SAMAI. Magazine Luiza, que estava indo para outra cidade, fomos lá buscar os mais de 120 milhões de investimento e 900 novos empregos. Os milhares de desempregados que ainda temos e são nosso desafio serão injustamente punidos ao verem este e outros investimentos irem embora da cidade pelo caos institucional provocado por interesses escusos. Por fim, o processo de impeachment é uma forma de boicote para a população não receber os benefícios desta gestão. Todos sabem que os 2 primeiros anos é pôr a casa em ordem. E no terceiro e quarto é que se consolidam as obras, os projetos, mas para alguns vereadores de Caxias, o processo de impeachment precisa acontecer este ano, pois sabem que ainda temos muitas entregas a fazer à população daqui para frente. Isto é bom para a população e é péssimo para alguns vereadores. Precisamos juntos defender a verdade. A antiga política, a política da falta do povo, da falta de priorização às necessidades da população, é a política dos interesses dos partidos políticos e algumas entidades que precisam ser satisfeitos a qualquer custo e que, se fosse eficaz, teria mudado o país verdadeiramente, pois sempre estiveram no poder até a eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro. Precisamos juntos defender a verdade. E lhe pergunto, o que estes mesmos vereadores que são a favor do impeachment fizeram de produtivo à população caxiense nestes últimos anos? Sua vida melhorou por alguma ação deles? Lhe convido a ficar alerta. O que eles pretendem?